um colega de ministério me orientou para que eu pudesse dizer aquilo que vou dizer agora. Eu não voltei a estudar para sair da igreja. Já sentia necessidade e Deus me deu a oportunidade de convalidar o curso, o médico do sistema, vou fazer uma pós-aconselhamento e agora é começar um mestrado em área pastoral. Aprender e dividir o que se aprende, segundo Cora Coralina, é um privilégio. É isso que a gente faz, né? Dividir o que se aprende. Irmãos, nós que temos entre 50 e 60 anos, nós somos uma geração que vimos, passamos por muitas mudanças. Não vou pedir para ficar em pé quem tem nessa faixa etária constante. E nós vivemos aquilo que se chama de pós-modernidade, período de muitas mudanças em valores, na ciência, nas artes, no comportamento em geral. Tivemos um período que tudo é descartável, pelo menos se tenta fazer tudo descartável. Algumas irmãs são fãs do descartável. Lavar louça, essas coisas, né? Mas, mesmo vivendo neste mundo descartável, chega um momento que nós precisamos de âncora, que nós precisamos de porta, precisamos de chão. Eu sei que hoje até os casamentos são descartáveis, não deveriam ser, relacionamentos são descartáveis. Quando cheguei a esse bairro, há 25 anos atrás, bem diferente de hoje, é um movimento, compete se quer, conversa com o João, vai na internet que ele vai falar sobre isso. Ainda tínhamos aqui, principalmente na mercearia do José Luiz, aqui ainda tínhamos contas, as pessoas faziam contas para pagar depois, né? Ainda existia o fiado aqui no bairro. O seu Fernando, acho que ainda hoje existe. Muitas coisas mudaram, muitas coisas mudaram. Quando tínhamos uma máquina de datilografia, era um presente dos céus. Hoje em dia, compra agora, amanhã já não serve mais. E nesse contexto está a igreja. Está a igreja. Somos, a todo instante, convocados a uma série de mudanças. E se não tivermos cuidado, assim como as pessoas, nós perdemos nossa identidade para vivermos de roupagem que não é a nossa realidade. Ontem tivemos uma reunião importante aqui na igreja. Ontem pela manhã. Alguns não puderam vir, mas nós tratamos da questão da comunicação, a questão do portal da igreja, e João fez a explanação sobre diretrizes de comunicação, o irmão Newton falou sobre o portal, e nós somos hoje na igreja 204 membros. Teremos alguns batismos em abril.
Um deles, alguém que já ouve o Evangelho pelo menos há 16 anos, quase 20 anos. E somos uma igreja em que temos, se não me engano, você arrumou em 5 blocos, 22 ministérios. 6 blocos. Temos 22 ministérios. Considerando que no mínimo deveríamos ter 10 pessoas envolvidas nos ministérios, que não temos, alguns ficam sobrecarregados, porque é natural, mesmo igrejas. Só estou dizendo que essa igreja, 204 membros, além do expediente diário, as suas despesas diárias, para que ela possa funcionar, ela depende, em parte, de 22 ministérios, fora os ministérios pastorais específicos. E grande parte desse ministério é exercido por voluntários. Considerando também que temos 3 blocos distintos, que é um esforço, mas eu creio que é um caminho ainda para a igreja convivermos com faixas etárias diferentes. Eu creio que a igreja é local de pai, mãe, filho, avô, avó, tio, tia, primo. Eu creio que igreja é isso. Igreja é isso. E família é isso. Mas nós temos falhas também, que não são poucas. Às vezes falhas até na logística. Mas se compararmos, se nos medirmos por uma igreja de 204 membros, nós vamos perceber que temos muitas virtudes e que temos muitas falhas. Às vezes não podemos atender todas as pessoas em suas necessidades, ou em todas as suas necessidades, que é outro aspecto a se refletir. Vivemos numa cidade que funciona pelos serviços. Igreja seria só um local de serviço, prestação de serviço? Seríamos só um fast food espiritual? Ou dentro das nossas limitações, dentro da sua limitação, irmão? Porque hoje nós temos uma faixa que está casando, outra se dando em casamento, outra se preocupada porque ainda não chegou a hora. Não a hora da partida, mas a hora do casamento. Antigamente todos nós almejávamos uma graduação. Agora não é só a graduação do 3º grau, precisa de pós, precisa de mestrado. As empresas cobram muito e cobram muito. E eles tiveram infância ainda aqui na igreja, uma infância que as nossas crianças nem têm podido ter às vezes, mas o tempo mudou. Mas a igreja mudou. A igreja na sua essência, e é isso que nós precisamos pensar. Aquilo que Jesus estabeleceu, ela mudou, ela se adequou a algumas coisas, ou ela precisa preservar a sua identidade? Nós vivemos uma época de muita pirataria, inclusive espiritual. E apesar de tantas edições da Palavra de Deus, que é a Bíblia, conhecemos pouco das Escrituras. Eu ainda sou tomado de surpresa pelas Escrituras. Mas nesse contexto de muitas falhas, a palavra de Deus diz em Efésios 5
fala também sobre casamento. Que Deus quer nos apresentar sem mancha, sem mácula. Por que estamos aqui há 80 anos? Não por falar em 80 anos, essa semana eu fui presenteado no CD do Quarteto Harmonia. Aí fiquei ouvindo as músicas que você cantava. Era compacto, né? Era compacto. Mas já teve um povo aqui que gravou um compacto, né? Temos uma história. Agora, ser igreja em tudo isso é um grande desafio. Sabe, irmãos, apesar da sua presença, a igreja tem imperfeições. Apesar da minha presença, a igreja tem imperfeições. Apesar das nossas presenças, nós temos imperfeições. Temos limites. Essa semana, quando eu falei, estamos precisando seriamente de gente para se envolver com os juniores, precisamos de gente da área de jornalismo, precisamos assistência social. Essa semana teve um dia que a Dani ficou exausta, era um caso de assistência social, ficam mais treinados para isso. E vem tudo, e às vezes nós não podemos resolver. E sabe como é? Se não se pode atender 100%, às vezes não adianta os 90%. Mas algumas coisas, pelo menos 3 princípios, eu quero pensar com os irmãos. Hoje, na nossa classe DVD, nós falamos que o autor chamou de descontentamento santo. Para se referir a Moisés, quando Moisés ficou descontente com o tratamento que o egípcio estava dando a um hebreu e matou o hebreu. O autor chamou isso de descontentamento santo, que é aquela insatisfação racional, senão você vai matar, que eu devo ter e você precisa ter, porque a igreja é dinâmica. Agora, eu preciso saber também que quando eu tiver 70, 80 anos, eu não vou conseguir acompanhar o passo de quem tem 20. Eu estou bem cansado, mas vamos supor, né? Eu não vou conseguir acompanhar o passo de quem tem 20, nós temos que tratar isso aqui. Mas 3 coisas podemos pensar sobre a igreja. Primeiro, só podemos ser verdadeiramente igreja se verdadeiramente formos salvos. Não estou falando de membresia, estou falando de igreja espiritual. Eu só posso pertencer à igreja de Cristo, a uma igreja local de Cristo, se verdadeiramente eu for salvo. Isto é, pressupõe que eu tenha experimentado o novo nascimento. Pressupõe que eu busco na minha vida proceder segundo o modelo de Cristo. Isso é igreja. Nós simbolizamos isso através do batismo. Mas por mais que orientemos, por mais que conversemos, por mais que façamos perguntas, não temos a certeza absoluta da salvação de ninguém. Isso é uma certeza pessoal. Por isso que ficamos surpresos às vezes. Então, eu só posso pertencer à igreja de Cristo verdadeiramente numa localidade. A igreja de Cristo ela é local enquanto na terra, se eu for verdadeiramente salvo. O céu está repleto de pessoas salvas. E para lá nos dirigiremos todos
aqueles que somos salvos. Como eu sei que sou salvo, pastor? Preciso responder na ponta da língua aquela perguntazinha simples. Se eu morresse agora, se você morrer agora, tem certeza de que vai para o céu? Vai para Jesus? Se ficar mais, tem alguma coisa errada nesse processo de salvação. Isso é uma garantia que nós temos. Em segundo lugar, ser igreja é compreender o senso coletivo de ser igreja. Estou voltando aí nesse assunto pela terceira vez há 4 anos. Mas ser igreja é compreender o senso coletivo de ser igreja. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 15, diz assim. 15, diz assim. Ele fala no verso 14: escrevo-te estas coisas, embora esperando em ver-te em breve, para que no caso de eu tardar, saibais como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. A casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, ela tem que ser coluna e esteio da verdade. Jesus é a verdade. E não podemos abrir mão disso. Se formos para o texto de 1 Coríntios 12, versículos 17 a 20, diz assim, 1 Coríntios 12, a 20 diz assim: se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, porém, há muitos membros, mas um só corpo. Somos um só corpo, com muitos membros, com muitos temperamentos, com muitas maneiras diferentes de ser, com apetites diferentes, com vontades diferentes, preferências diferentes. Nós somos um só corpo. Quando essa igreja foi fundada, está lá no início do livro de atas da igreja. Eu agora travei em um ponto que eu preciso ler umas atas na primeira igreja de São Paulo e na primeira igreja está lá. Essa igreja surgiu porque uma senhora, moradora do bairro, com poder aquisitivo razoável, sentiu necessidade de evangelizar esse povo. E por que estamos aqui? Para satisfazermos as nossas necessidades, preferencialmente, ou também para nos preocuparmos com a salvação das pessoas que residem nesse bairro. Se Deus tiver que cobrar a um povo aquilo que é feito neste bairro, na salvação, na pregação, no socorro, no atendimento, ele vai cobrar a igreja de Vila Campé ou vai cobrar a igreja lá do Campo 5? Deus lhe plantou aonde? A igreja não é casa de passagem. Deus lhe plantou aonde? Onde nós vimos na pesquisa, eu tinha também uma semana uma dissertação, as
do Mackenzie sobre uma igreja aqui da região, falando da classe social do bairro, mas também falando da questão espiritual do bairro, onde estamos inseridos num contexto muito kardecista e romano. Para essa gente, para esse povo Deus nos chama. E por isso não podemos perder o senso coletivo disso. Não precisa entender. Mesmo que eu resida longe, eu tenho que no mínimo estar vinculado à igreja pela oração, pelo afeto, pelo amor às pessoas, pelo senso coletivo. Eu sou a igreja. Se eu não sou parte, se eu não visto a camisa, fica difícil para você e para a igreja. Senão, a questão é que sobrecarrega alguns. Imagina o que é fazer na de semana. O pessoal de música tem que ter durante o mês pelo menos 54 músicas, hinos nos domingos, mais uns 20 nas quartas-feiras. Então são 74, 75, fora música especial, fora música coral, grupo do coro. Imaginou o desafio nisso? Preparar escala de mensagem, escala de EBD, escala de portaria, atendimento, visitação. Eu só tenho a louvar a Deus pela vida dos irmãos. Porque esse trabalho é feito em cima de voluntariado, em cima de crentes que se movem para isso. E com isso eu crio um vínculo com a igreja. O meu proceder afeta. Vocês serão afetados pelo meu proceder e são afetados pelo meu proceder, pelo meu testemunho, por aquilo que as pessoas dizem. E a quem fale bem, quem fale mal, a gente sabe disso. Agora, ser igreja também é participar e atender às necessidades uns dos outros. Nós temos gente que mora em favela, numa casa em melhores condições hoje, porque a igreja ajudou, fez, levantou piso, levantou laje. Mas nós temos gente que mora em favela, gente que tem dificuldade em pagar a passagem no dia a dia, gente que come uma vez só por dia, e temos gente que mora muito bem e tem recursos. Não há nada de errado em se ter. Pelo contrário, eu acho que ninguém mais incentiva os irmãos a crescerem, a estudarem, e não há quem vibre mais do que eu quando alguém conclui o supletivo, começa um curso, está fazendo uma pós-graduação, recebeu um mérito, recebeu uma homenagem, recebeu um convite para apresentar estudo. Vocês sabem, que vocês me conhecem, sabem que eu vivo com isso. Agora, nós somos chamados para que possamos nos apoiar mutuamente. Paulo, quando escreve a igreja em Roma, diz: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, acudi aos santos nas suas necessidades, exercitai a hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com que se alegram, chorai com os que choram, sede unânime entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios a vossos próprios olhos, não torneis mal a ninguém mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens, e se for possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Alguém está pensando, você já falou sobre isso? Já falei sobre isso. Já falei, tem até as datas, mas estou trazendo a memória. Ser igreja, primeiramente, é ser salvo. Ser igreja é ter senso, é compreender o senso coletivo. Eu sei que tem coisa que talvez o irmão não goste, que o outro irmão fale. Também tem relação.
Talvez você tenha até ficado triste quando eu falei que estou estudando para sair, mas ainda vai ficar. Isso não acontece. Ah, gente, eu estou na igreja desde 15 dias de idade. Eu falei 55 de julho, desde os 15, a partir do 15º dia eu estou na igreja. Eu conheço as coisas. Fico pastor de pastorado logo. Agora, eu preciso saber disso, olha. Só pode ser parte da igreja quem é salvo. Eu preciso ter senso coletivo de ser igreja, irmão. Sabe? Não é só o grupinho que eu gosto, é todos, são todos. Eu tenho que compreender isso, eu tenho que exercitar. Quando a gente trabalha aqui na diversidade, é para que possamos exercitar, inclusive, a paciência, a tolerância. Agora, precisamos participar e atender às necessidades da igreja como um todo, participando do seu sustento das pessoas. Ser indiferente com a igreja, ou ser indiferente com as pessoas, talvez seja a mais terrível arma de Satanás para destruir a gente. Deus nos deu um lugar chamado Igreja Batista em Vila Pompeia. Eu creio que Deus nos plantou aqui como pastor. Eu entendo que ao Senhor compete determinar o tempo. E vocês estão sendo esse tempo. Mas é importante lembrar disso. Não perder o senso coletivo de ser igreja. Não deixarmos de acudir os santos em suas necessidades. Não é só com ajuda material, às vezes é ouvir. Você talvez tenha o privilégio de não ser tão apressado como eu sou, então já é uma bênção para você. Você pode ouvir mais tempo. Mas Deus tem nos dado. Aqui temos criado nossos filhos. Alguns já estão pensando em netos. Já têm netos. Isso é bênção de Deus. Bênção. Está no lugar onde você é conhecido pelo seu nome. E esse é o nosso desafio. Não ser auditório. Sabe? Tem gente mais difícil? Ore. Na oração pregatória. Ore. Peça para Jesus mudar, não para levar. Jesus mudar. É assim que a gente ora. Né? E que Deus nos ajude nessa jornada aí de sermos crentes, porque temos muito desafio pela frente. Muito desafio pela frente. A gente precisa planejar. A gente precisa mais do que um lugar simpático para se reunir. Precisa de evangelho, precisa de ajuda, precisa de orientação, precisa de conselho, precisa de auxílio para o tratamento inclusivo. Eu creio que Deus tem dado isso. O professor de psicopatologia disse, psiquiatra renomado aqui na cidade, ele diz: as igrejas precisam descobrir o seu potencial no tratamento de doenças mentais. E a igreja é um lugar onde pode ajudar muita gente. Catedrático, docente livre da Unifesp. Então Deus tem nos dado a oportunidade de ser. Fiquemos em pé, fortificamos os dízimos e ofertas, cantemos o hino olhando para Cristo.